Lewis Hamilton e Charles Leclerc finalmente disseram o que muitos suspeitavam há meses, mas ninguém na Ferrari queria admitir. As rachaduras dentro da equipe vinham crescendo corrida após corrida, mas o Grande Prêmio do Canadá foi o ponto de virada. Esta não foi apenas uma falha tática ou um domingo esquecível. Foi o momento em que ambos os pilotos estrela da Ferrari, em duas mensagens separadas, mas igualmente furiosas, expuseram o colapso completo de confiança entre eles e o muro dos boxes. E agora suas declarações chocantes sobre a estratégia da equipe estão enviando ondas de choque pelo paddock. Isto não é mais apenas sobre uma corrida ruim, é sobre dois pilotos de classe mundial questionando abertamente a competência das pessoas que tomam as decisões. Desde confusão nos pitstops, até feedback de pneus ignorado, até Hamilton sendo deixado no escuro sobre seu ritmo, e Leclerc completamente pego de surpresa por uma estratégia com a qual ele nunca concordou, o que se desenrolou em Montreal é um sinal de algo muito mais profundo e muito mais perigoso para o futuro da escuderia. Então não desvie o olhar. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal, fique conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir sobre a implosão da Ferrari no Canadá pode apenas mudar a forma como você vê toda esta era Hamilton. Vamos mergulhar no desastre em escala total que se desenrolou para a Ferrari no Grande Prêmio do Canadá. Porque o que aconteceu em Montreal não foi apenas uma falha tática, foi uma masterclass de como perder um fim de semana de corrida através de desorganização, comunicação pobre e uma recusa surpreendente de se adaptar. O fim de semana começou mal no momento em que Charles Leclerc bateu no treino livre, após apenas 15 minutos. Isso deixou a Ferrari com execução mínima e dados limitados em um circuito conhecido por seus níveis de aderência em mudança e condições evolutivas. Desde o início, eles estavam em desvantagem, mas, ao invés de recuperar terreno, a equipe despencou ainda mais a cada sessão. Durante a classificação, a sorte de Leclerc não melhorou. Ele estava em uma volta rápida quando Isaac Hadjar trouxe a bandeira vermelha, forçando Leclerc a abortar sua tentativa. Com isso, qualquer esperança de largar perto da frente se foi. Ele se alinhou apenas em oitavo no grid. Enquanto isso, Hamilton conseguiu uma sessão mais limpa, mas ainda falhou em ameaçar o top 5, um sinal preocupante do déficit de ritmo de uma volta da Ferrari. Mas a corrida de domingo expôs um problema muito mais profundo, não apenas com o Super Fórmula 25, não apenas com desenvolvimento, mas com como esta equipe toma decisões críticas quando mais importa. Vamos começar com Leclerc. Por volta da volta 30, enquanto corria no tráfego após ser ultrapassado por George Russell, Leclerc relatou pelo rádio que seus pneus duros estavam se mantendo bem, sem degradação maior, boa aderência e uma indicação clara de que um primeiro stint mais longo não era apenas viável, mas ideal. Esta foi informação-chave, e não era vaga. Leclerc explicitamente disse ao seu engenheiro: os pneus estão bons. Mesmo assim, apesar desse feedback claro, apenas uma volta depois, a Ferrari o chamou para um pit stop. E aqui é onde verdadeiramente se desenrola. Não apenas eles o colocaram nos boxes cedo, sem ajustar para o feedback ao vivo, mas também colocaram outro conjunto de pneus duros, efetivamente trancando em uma estratégia conservadora de duas paradas, quando muitos ao seu redor estavam se esticando para uma. A reação de Leclerc foi imediata e furiosa. "Pessoal, por que viemos aos boxes?" ele gritou pelo rádio. Seu engenheiro respondeu: "Estamos no plano B." Leclerc não se conteve. "Eu disse que os pneus estavam bons." Essa troca não foi apenas um momento de frustração, foi um microcosmo de tudo que está errado com as operações de corrida da Ferrari. Uma estratégia rígida, pré-planejada, completamente desconectada do que o piloto vê e sente na pista. Uma falha em se adaptar. Uma falha em ouvir. E as consequências foram desastrosas. Essa parada extra deixou Leclerc fora de sequência, preso no tráfego e ultimamente incapaz de recuperar terreno significativo.
O que poderia ter sido um sólido quinto ou até mesmo um quarto lugar se transformou em uma tarde esquecível e amarga onde Leclerc nunca pareceu um fator. Após a corrida, sua frustração explodiu novamente. Eu estava convencido de que poderíamos fazer uma parada. Ele disse à mídia. A degradação não estava alta e eu estava me sentindo bem. Este resultado ruim é parcialmente culpa minha pelos erros no início do fim de semana. Mas a estratégia de corrida não ajudou nada. Eu disse que podia ir mais longe. Ele também tocou em algo mais profundo. Sua crescente desconexão com a equipe. É frustrante. Não temos o carro para vencer e estamos piorando com essas decisões. Não estou frustrado com outros pilotos ou resultados. Apenas com o carro. Apenas com este sistema que não parece mudar. E então veio Hamilton. Sua corrida foi menos dramática na superfície, mas não menos condenatória por baixo. Desde as primeiras voltas, estava claro que algo não estava certo. Ele começou a fazer perguntas cada vez mais confusas sobre o equilíbrio do carro, sua falta de aderência traseira e, mais chocantemente, sobre a própria diferença na corrida. Em um ponto, Hamilton radiou: "Onde perdi 25 segundos?" A resposta? Nada. Apenas respostas vagas, sem especificações, sem soluções, apenas silêncio e confusão. Isso não é um pequeno descuido. Isso é um heptacampeão mundial dirigindo sem qualquer consciência situacional de onde ele está na corrida, e a equipe não oferecendo clareza. E após a bandeira quadriculada, Hamilton não se conteve. Não estamos nos movendo rápido o suficiente. Ele disse de forma direta à imprensa. Outras equipes estão trazendo atualizações. Nós não. Eu tenho pedido por elas. Acredito que algo está vindo em breve. Mas honestamente não sei por que não trouxemos uma já. Mas o verdadeiro soco no estômago veio quando ele foi perguntado sobre o que está acontecendo nos bastidores. Há muitas melhorias que precisam acontecer dentro do sistema. Eu gostaria de poder te dizer o que está acontecendo, mas não posso dizer muito. Tradução. Os problemas não são apenas o carro, eles são institucionais, organizacionais. Toda a operação de dia de corrida da Ferrari, desde chamadas de pneus até gerenciamento do muro dos boxes, até comunicação interna, está quebrada. E agora ambos os pilotos estão admitindo abertamente. Não vamos esquecer, Hamilton se juntou à Ferrari com a esperança de construir um legado, de se tornar o piloto que finalmente trouxe a escuderia de volta ao topo. Leclerc tem sido leal através de anos de baixo desempenho. E agora, ambos, no mesmo fim de semana, estão questionando a habilidade da equipe de entregar. É raro ver este nível de crítica pública de dentro da equipe. E não é apenas raiva de rádio no calor do momento. Estas são declarações calculadas, medidas, entregues à mídia com um propósito claro: enviar um tiro de aviso, dizer: não estamos felizes e não ficaremos quietos por muito mais tempo. Porque quando ambos os pilotos perdem a fé, as rachaduras no sistema se tornam impossíveis de esconder. E o resto do paddock toma conhecimento. Se a Ferrari quer evitar implosão total, algo tem que mudar rápido. Então, nem pense em desligar agora, porque o que está vindo a seguir não é apenas sobre controle de danos ou outra promessa vaga de Mattia Binotto. É sobre se a Ferrari pode finalmente reconhecer a profundidade da crise em que estão, se eles têm coragem de reconstruir antes que seja tarde demais. Este não é apenas outro fim de semana ruim. Não é algo que algumas atualizações ou um safety car sortudo vai consertar. O que testemunhamos no Canadá é a colisão de duas realidades massivas. Uma equipe lendária pesada por sua própria burocracia e dois pilotos de classe mundial que estão ficando sem paciência. Charles Leclerc passou anos dando à Ferrari o benefício da dúvida. Mas agora, com cada chamada de estratégia mal feita, cada oportunidade perdida e cada corrida onde sua voz é ignorada, essa lealdade está se desgastando. E então há Lewis Hamilton, um heptacampeão mundial que deixou a Mercedes em busca de um novo desafio. Mas o que ele encontrou até agora na Ferrari não é um projeto vencedor. É um projeto em crise.
um cheio de má comunicação, preso em sistemas ultrapassados e arrastando os pés no meio do grid mais competitivo que vimos em anos. Ambos os pilotos estão agora falando, não em linguagem codificada, não atrás de portas fechadas, mas em voz alta na frente das câmeras, enviando uma mensagem que não pode mais ser ignorada. E se a Ferrari falhar em responder, eles não estarão apenas arriscando resultados, eles estarão arriscando a própria fundação do que esta equipe deveria representar. Porque não se enganem, este momento é crucial. As decisões tomadas nas próximas semanas, as mudanças internas implementadas ou ignoradas, e a forma como a Ferrari escolhe apoiar seus pilotos ou dobrar a aposta em sistemas quebrados, vai definir se esta equipe luta de volta ou desaparece. Então, se você se importa com a Fórmula 1, se você se importa com o legado da Ferrari, e se você quer saber se esta equipe outrora poderosa pode se erguer novamente ou continuar sua lenta descida ao caos, fique ligado, porque o que está prestes a acontecer poderia abalar o grid, virar a narrativa do campeonato e mudar o futuro de Leclerc, Hamilton e Ferrari como conhecemos. Certifique-se de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e apertar o sino de notificação para não perder nenhuma atualização. Porque confie em mim. A tempestade está apenas começando e as próximas corridas podem ser apenas a última chance da Ferrari de sobreviver.